Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já se viu em um beco sem saída? Diante de alguma coisa que você não sabe para onde ir? No vídeo de hoje, vamos falar sobre isso. Vem surfar essa onda comigo. Olá pessoal, graça e paz, como vocês estão? Eu sou o pastor William Santos, estamos juntos para mais um vídeo, mais uma palavra de Deus para a sua vida. E na palavra de hoje eu quero refletir sobre Êxodo capítulo 14, quando Moisés está saindo com o povo do Egito, quando Moisés está levando o povo para fora do Egito, depois daquela história que todos nós conhecemos, depois de 400 anos no Egito, agora eles estão saindo para uma nova jornada, uma nova etapa, uma nova fase, um novo ciclo de vida. E o que acontece então? Moisés está conduzindo o povo e chega um determinado momento, Faraó vai atrás de Moisés com as suas carruagens, com os seus homens, e Moisés, junto com o povo, se vê diante do Mar Vermelho, beco sem saída. Para onde ir? Voltar não tem como. Os inimigos estão vindo matá-los. Ir para frente também não tem como, porque o mar era a impossibilidade, voltar era o passado. Então eles não podiam voltar para o passado. E o futuro estava sendo bloqueado, impossibilitado por um mar diante deles. O que Moisés faz? E aí então eu quero pensar com você algumas coisas interessantes que nós extraímos desse texto. E o primeiro ponto nós extraímos do verso 10, 11 e 12. Acompanhe comigo. Chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos e eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será porque não haver sepulcros no Egito que nos tirastes de lá para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos aos egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Olha a reclamação do povo. Eles estavam diante do mar. Sim, havia uma impossibilidade. Moisés, o grande libertador, um tipo de Cristo, que estava libertando o povo da opressão e do cativeiro do Egito. Mas quando eles olham e veem que Faraó está vindo, o que eles fazem é reclamar com Moisés e eles preferem voltar para o passado. E eu aprendo o seguinte, quero compartilhar com você. Não permita que suas queixas te aprisione no passado e roube a sua fé. Essas pessoas estavam preferindo voltar para o cativeiro, porque tem gente que mesmo livre continua com o espírito de escravo. Tem gente que mesmo liberto ainda continua com as mesmas práticas do passado. Existem pessoas que já foram libertas por Deus, mas ainda assim continuam apegadas às coisas lá de trás. E a única maneira de você romper é não fazendo com que o passado faça parte do seu presente. Se você tiver que ir ao passado, vá para trazer as experiências. Vá para pegar aquilo que você viveu e foi bom para te ensinar alguma coisa. Mas não permita que o seu passado venha atormentar o seu presente. Não permita que o seu passado te roube no presente, porque existem pessoas que vivem no passado e existem no presente. Quando na verdade Deus quer o contrário. Deus quer que você exista no passado, onde estão as memórias, mas viva no presente, porque o presente é que vai te dar a oportunidade de olhar e viver o futuro. Então as pessoas estavam se queixando e preferindo voltar para o Egito. Às vezes Deus está te dando excelentes oportunidades. Está te dando a condição de, mesmo diante da impossibilidade, colocar a sua fé em prática. E, diante do grande Mar Vermelho, o povo preferiu voltar para o Egito. Você é daqueles que, diante das impossibilidades da vida, porque tem gente que pensa que a jornada cristã é um mar de rosas,
Tem gente que pensa que ser cristão é não viver problemas e dificuldades, quando a Bíblia nunca disse isso. Pelo contrário, Paulo vai falar que as tribulações vão nos acompanhar. Atos capítulo 14, verso 22. A Bíblia fala que nós vamos viver lutas e dificuldades. E aí tem gente que quando passa pela primeira luta, se desvia, abandona Cristo, abandona a fé, abandona a igreja. Não faça isso. Não volte para o passado. Paulo vai falar em Filipenses 3, prossigo para o alvo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Você tem um alvo, você tem algo para conquistar na frente. E se você está diante de uma impossibilidade, diante de um beco sem saída, não permita que isso te faça voltar para o passado, porque Deus tem um futuro maravilhoso para você. O segundo ponto dessa mensagem nós extraímos do verso 15, 16, 21 e 22. Diz assim: disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar. Verso 21 agora. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. O maior aquário da história foi esse aqui. De um lado, muro de mar. Do outro, muro de mar. E eu aprendo o seguinte: existem caminhos que só vão se abrir à medida em que você caminhar. Você está diante de uma impossibilidade. E aí Deus fala para Moisés, por que clamas a mim? Agora não é hora de clamar. Agora não é hora de orar. Oração é orar e ação. Tem gente que ora, mas não age. Tem gente que quer que Deus faça as coisas, mas não quer fazer a sua parte. Existem coisas que é você que tem que fazer. A impossibilidade sempre vai existir. Os mares da vida sempre vão existir. Aí Deus fala assim, Moisés, por que clamas a mim? Estende o bordão que está nas suas mãos. E quando Moisés faz isso, levantam-se duas paredes, de um lado e de outro, de água. E ali então acontece algo maravilhoso. O povo passa em terra seca. A Bíblia fala que os seus pés não foram molhados pelas águas, porque o povo passou e Deus fez um grande milagre naquele dia. E existem caminhos que só se abrem à medida em que você colocar o seu pé. Se você está diante de um grande dilema, se perguntando o que devo fazer, quem sabe Deus está dizendo para alguém que está me ouvindo neste momento, o mar vai se abrir à medida em que você colocar o pé e começar a caminhar. Eu, em particular, e aí é uma crença minha, não estou entrando em brigas teológicas, mas eu acredito que o mar foi se abrindo à medida em que o povo foi caminhando. Porque isso é fé. À medida em que você vai colocando o pé, as coisas vão acontecendo. Então, coloque o pé diante do mar que está à sua frente. Comece a caminhar diante do mar que está à sua frente. Há uma frase que eu gosto muito e eu quero aqui compartilhar com você. Quem tem medo de avançar, vive na periferia da sua própria história. Este povo estava com medo de avançar. E se você tem medo de avançar, você nunca vai construir uma nova história na sua vida. Você vai viver sempre na periferia da sua própria história. E Deus sempre tem uma história nova para você. Então, avance, coloque o pé, vá e tenha certeza que o mar vai se abrir diante de você. Vamos então pensar no ponto 3 dessa mensagem. E eu quero extrair dos versículos 13, 14, 16, 21 e 26, eu faço questão de ler, para que o mesmo seja internalizado no seu coração e na sua mente. Olha o que diz. Moisés, porém, respondeu ao povo, não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. Verso 14, o Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Verso 16,
E tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar. Agora o verso 21 e depois o 26. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Verso 26, disse o Senhor a Moisés, estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalos. Eu aprendo então, lendo esses versículos, que nós precisamos ser provocadores de coisas impossíveis. Deus faz as coisas impossíveis, mas nós precisamos ser provocadores de milagres. Moisés participa do milagre. Deus está te convidando e te dando a oportunidade de você ser alguém que provoque e participe das coisas impossíveis que Ele pode fazer na sua vida. A Bíblia fala que Deus é o Deus de coisas impossíveis. Foi assim que o anjo disse para Sara, na promessa de Isaac. A coisa impossível para Deus? E eu quero dizer para você que algumas coisas vão acontecer à medida em que você se tornar um provocador dessas coisas. Você precisa estender a sua mão como Moisés. Você precisa invocar o poder de Deus. Você precisa crer que Deus pode fazer. Depois que Moisés e o povo passam pelo mar, ele vai estender de novo a sua mão e as águas vão se fechar e todos aqueles homens vão ficar no mar. Ou seja, Moisés, ele vai participar daquilo que Deus fez na vida dele, na vida do povo, em um evento que ficou marcado na história, um evento emblemático. E até hoje, nós usamos esse texto, este evento, para falar do Deus poderoso que nós servimos. Você tem sido alguém que participa dos milagres e das coisas impossíveis de Deus na sua vida? Ou você tem sido alguém que está longe do que Deus está fazendo? Seja alguém envolvido no que Deus está fazendo. Seja alguém que provoque as coisas que Deus está realizando. Invoque o nome do Senhor, clame o nome do Senhor, busque a face de Deus e tenha certeza que você é um agente da manifestação do poder e da glória de Deus. Que essa palavra possa entrar no seu coração como flecha. Que você possa não se permitir, diante das impossibilidades, querer voltar para o seu passado. Porque o passado já foi. O melhor dia da sua vida é hoje. E Deus quer fazer coisas impossíveis na sua vida hoje. Então, não se permita viver no passado. Aprenda que alguns caminhos vão se abrir à medida em que você caminhar. Então, caminhe, acredite, porque o seu nome já está escrito em lugares que você ainda não sabe. Então, provoque isso na sua vida. Seja um agente de coisas impossíveis da parte de Deus em você e através de você. Que Deus te abençoe. Um beijo no seu coração. Até o nosso próximo encontro.